Gente, boa noite. É muito importante e muito gostoso a gente estar aqui quando a gente vê que o Longe Talks, além de tudo isso, é um reaprender sempre. Então, a gente está aqui a segunda vez com o doutor Kalash, Alexandre Kalash. É um grande prazer, é uma honra, né? A gente está. E num momento muito especial, que eu acho que é um momento em que o Brasil está, de uma certa maneira, temos muitos passos ainda a andar, eu acho que o caminho ainda é longo, mas é um caminho que a gente pode falar do antes e do hoje. Então, hoje eu queria começar o Longe Talks, além de muito honrada da gente poder falar desse presente que a gente está recebendo seu depois, né? Eu queria que você, Kalash, me falasse assim, breves palavras, como está o Kalash hoje? Em primeiro lugar, muito obrigado, Eliane. Obrigado, Jéssica. É um prazer estar de novo aqui no Longe Talks. E o Kalash está num momento muito especial da sua vida. O Kalash está celebrando 50 anos de trabalho em gerontologia e 80 anos de idade. Eliane, legado não é aquilo que a gente deixa para trás, é aquilo que a gente constrói no dia a dia. Essa minha dedicação há 50 anos, quando eu descobri que a longevidade era o futuro, que o envelhecimento é o futuro, e que tudo ia ser pautado pelo que eu chamo de revolução da longevidade. Eu era jovenzinho naquela época, mas a estrada era de chão batido, sem holofotes, eu não tinha palco. Eu tinha que tentar convencer as outras pessoas de que nós vamos envelhecer no Brasil de uma forma muito rápida. Isso é revolucionário. Bota de ponta cabeça tudo que a gente acreditava antes, porque demografia é destino. Tudo é pautado por demografia. E o que nós vivemos nas últimas 5 décadas, que são as décadas que eu acompanhei e, de alguma forma, fui protagonista, não só através do meu cargo como diretor da Organização Mundial da Saúde, mas o que precederam foram 20 anos de vida acadêmica entre Oxford e Londres, aprendendo, como eu digo, é preciso aprender sempre, aprender a aprender. E depois na Organização Mundial da Saúde e, posteriormente, vendo que a minha vida era, na verdade, a vida de um ativista. Ativista que eu já tinha sido na adolescência e na juventude, porque eu vivi os anos de chumbo. Eu vivi nos anos 60. Eu vivi 1968, de sair para as ruas, como os estudantes saíram mundo afora. E eu quis trazer essa bagagem para algo que me cativou. E eu, se você quiser, posso contar por que me cativou, por que eu entrei nessa área de gerontologia quando ainda não era moda, não era não. E eu hoje fico muito satisfeito por ter chegado aos 80 anos. Tem muita gente que chega aos 90, 100 e não vê nenhuma realização daquilo que foi plantado no passado. Eu não estou aqui, Eliane, para defender causas das pessoas idosas. Eu estou aqui, sobretudo, para tentar preparar um mundo melhor para o jovem que almeja envelhecer em condições melhores do que a maioria dos da minha geração. Vai ser um prazer, viu, Kalash, ouvir, né, ele, o porquê que você entrou e escolheu, né, essa área, realmente num momento que ninguém olhava para isso, olhava-se muito pouco, né, para a questão do envelhecimento. Ouso falar que ainda olha-se muito pouco, mas bem mais do que antes.
E o que que te levou, Kalash, a fazer esse movimento lá atrás? Em primeiro lugar, Jéssica, eu entrei para a Faculdade de Medicina sabendo que eu não queria ser um médico convencional. Eu não seria um médico com estetoscópio enrolado no meu pescoço. Tem gente que o faz muito bem. Eu entrei porque eu tinha interesse muito maior na anatomia social do que na anatomia física das pessoas. Eu entrei porque eu queria, como membro ativista da minha geração, fazer uma mudança para melhor no plano social. Eu saí do Brasil para fazer o meu mestrado em saúde pública na Universidade de Londres, inocente do que eu iria encontrar nos meses imediatos, logo que eu cheguei. Eu me vi num país envelhecido, claro, muitas mais pessoas idosas andando pela rua e, claro, dominando a atenção das autoridades de saúde, que já tinham um sistema nacional de saúde como o nosso SUS é moldado, e viva o SUS, e percebi rápido, meu Deus, como é que pode ter tanta pessoa velha? E aí, meus olhos bateram numa notinha de rodapé num artigo do Lancet, a revista de mais prestígio na área médica, dizendo que 83% dos geriatras no Reino Unido procediam da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, de países em desenvolvimento. Médicos considerados, não estou dizendo que eles fossem, de segunda classe, trabalhando com cidadãos considerados de segunda classe, os velhos, e que ficavam nos cantos das enfermarias sem ter um profissional de saúde que entendesse o que estava por trás, porque não é só biomédico, é biopsicossocial. Comecei a, claro, estudar mais demografia e resolvi que eu ia entrar mesmo, era para entender, em primeiro lugar, por que os médicos britânicos não se interessavam por geriatria, dado a composição demográfica do país. Fui fazer um estudo procurando entender com os membros da Sociedade Britânica de Geriatria por que eles escolhiam geriatria se estavam felizes, se tinham satisfação de trabalho. E descobri que os geriatras, independente se eles eram britânicos, da Índia ou de Bangladesh, aqueles que tinham satisfação de trabalho eram os que tinham contato íntimo com pessoas idosas na sua infância e na sua adolescência. Aí eu falei, opa, tá falando comigo. Foi um estudo complicado, não tinha internet naquela época, você tinha que pegar o envelope, botar o inquérito, passar o selo na língua, tacar no envelope e esperar a resposta. Se a resposta não viesse, a gente tinha que pedir de novo e tal. E eu consegui uma adesão muito boa, acima de 90%. E era isso. Se você tinha tido contato íntimo com pessoas idosas da sua família, você ia se sentir à vontade com pessoas idosas. Se não tivesse, você não gostava daquilo que estava fazendo. Tinha ido para a geriatria por razões de fazer uma carreira rápida, de chegar no topo da hierarquia médica, como eles chamam na Inglaterra, ser um consultant, de poder e um salário melhor. E daí eu fiz outro estudo com estudantes de medicina que pela primeira vez estavam experimentando um currículo no primeiro ano de clínica em que eles colocaram um mês em geriatria. Então, um pequeno grupo vinha para a geriatria, os outros estavam em pneumologia, gastroenterologia, cardiologia, o que fosse. Depois de um mês, esse grupo que estava em geriatria saía, ia para outra clínica, outra enfermaria, e eu recebi um novo lote. Pequenos grupos de 8 estudantes. E eu comecei a estudar as atitudes de estudantes de medicina antes e depois deles terem experimentado um mês em geriatria. E adivinha, gente, as atitudes eram melhores antes do que depois. Era contraproducente. E eu fazia estudos de grupos focais com os próprios estudantes para que eles me explicassem os seus dados. Eu estava só medindo.
E eles invariavelmente diziam: está admirado? Você nos tira daquele glamour da medicina tecnológica que a gente acha que está salvando o paciente e de repente nos coloca aqui no fim de linha com esses pacientes confusos, com patologias múltiplas, até o cheiro da enfermaria desagradável. Essa não é a forma de interessar alguém que veio fazer medicina por interesse na vida. Você nos apresenta a morte. E nós não estamos preparados para isso, porque toda a cultura médica é para curar e não para cuidar. E quando eu percebi tudo isso, sabendo que eu vinha de uma família com muitos idosos, que eu tinha brincado e brigado com os meus primos para encontrar o meu lugar, e que eu tinha ouvido histórias, e às vezes pitos, das pessoas idosas da minha família, que eu simplesmente amava, eu falei assim: é essa. Essa é a minha vocação. Encontrei, obrigado. Daqui eu não olho para trás. Mas era difícil, viu? Porque eu não tinha interlocutores. Ainda mais alguém de um país em desenvolvimento. Está falando de velhice? Você está com a cabeça onde, cara? Mas nada me persuadiu. Eu passei 20 anos na academia, em Grã-Bretanha, depois 13 anos na OMS. Eu até brinco. Eu fui escolhido para ser diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da OMS, porque eu era um bicho raro, não tinha competição. E hoje, vocês estão me perguntando, onde é que está o Kalash hoje? O Kalash está, como vocês estão vendo, um velho. Eu faço questão de dizer isso. E, de repente, eu vejo agora o Enem colocar como tema de dissertação para os jovens a questão do envelhecimento. Eu vejo isso, não sozinho, claro, mas eu vejo isso como um presente que me foi dado aos 80 anos, de ver que o tema agora chegou para ficar. O senhor fez uma trajetória lindíssima, né, no exterior também, e numa época, né, há 20, 40 anos atrás, que lá já era, como o senhor mesmo disse, um país envelhecido, né? E hoje eu estou aqui com a geração da Jéssica, que é novinha, que também faz uma trajetória bonita nesse gostar desse envelhecimento, como uma gerontóloga. Você há 40, 50 anos, você esteve lá na Grã-Bretanha e já era um país envelhecido. E nós aqui, você veio para cá, trouxe essa contribuição e a gente está fazendo a lição de casa, doutor Kalash. E aí vem a pergunta, principalmente porque você é a referência do mundo, né? E está em todos os lugares, praticamente hoje aqui, amanhã em Londres, depois em todos os países. Eu queria que você me falasse um pouquinho de como você vê esse meu contexto que eu trouxe, se ele é verdadeiro. Mas lá eles tiveram 40 anos, aqui a gente só teve 10 e está fazendo tantas coisas. Eu queria que você só me falasse isso para me matar um pouquinho da minha curiosidade. Eu, sem falsa modéstia, acho que eu pude influenciar porque eu tive uma dedicação muito grande em formação de pessoas. O capital humano é o que interessa. E talvez por um poder de persuasão, de poder insistir. O que vem primeiro na frente para alguém que entra como pioneiro numa área como foi o fato. 50 anos atrás, como eu disse, não tinha palco, não tinha holofote. Aí entra um elemento que se chama paixão, paixão pelo que você faz. Talvez o maior legado que eu tenha deixado seja esse. Seja o marco político do envelhecimento ativo, que eu lancei em 2000, na Assembleia das Nações Unidas sobre Envelhecimento, em Madrid. Mas, claro, para poder chegar a um volume fininho, de condensar muita sabedoria e conhecimento acumulado. O desafio era condensar de forma que pudesse influenciar os políticos. E
no desenho gráfico, ele já tinha a mensagem: vamos celebrar aquilo que é uma conquista. Ao longo da história, todas as civilizações, de uma forma ou de outra, estavam à busca da fonte eterna da juventude. Jamais vai acontecer. Esses bilionários americanos malucos que tomam 273 pastilhas por dia, dormem 7 horas, 27 minutos e 5 segundos, comem 767 calorias, não pode ser mais. Meu Deus do céu, já imaginou que chatos que eles devem ser? Imagina casar com um homem desse. Mas é isso que eles estão procurando. Eles estão com essa ilusão da eterna juventude. E até hoje, Eliane e Jéssica, ninguém viveu mais do que a Jeanne Calment, uma francesa que chegou aos 126 anos e 3 meses e 27 dias. Desde então, por maior o número de novos centenários que a gente tenha, existe uma barreira biológica, por enquanto. Ninguém pode me convencer do contrário, de que a espécie humana não foi feita para viver mais do que talvez 120, e são pouquíssimos os que chegam lá. E eu estou interessado, talvez em ser centenário, talvez de realmente viver 100 anos. Eu tenho essa pretensão bem baseada, porque vou mostrar, porque aqui está bem do ladinho. Tá vendo essa foto dessa mulher linda, maravilhosa, que parecia Elizabeth Taylor? Ela chegou aos 103. Quando ela fez 100 anos, eu dei essa tiara. Eu falei: mãe, os meus amigos sempre te chamaram de baronesa, porque você sempre teve um porte, uma presença de baronesa. Mas agora, minha querida, nesse aniversário especial, e ela perguntou: especial por quê? Ué, meu amor, quantos anos você está fazendo? Eu devo estar na casa dos 50. Não, um pouquinho mais, mãe. 60? Não, mãe, está fazendo 100 anos. Que sai pra lá? Que 100 anos? E aí, mãe, olha aqui no espelho. Que tal? Muito bonito. É para mim? É para você, mãe. Porque a partir de agora, você não é mais a baronesa. Eu vou dar um upgrade. Você vai ser a minha rainha. Sabe o que ela fez, ele? Jéssica, ela falou: tira. Assim, o que houve? Confuso. Tira. Eu tirei. Mostrei para ela de novo. Você não achou bonito? O que houve? Eu não quero ser rainha. Eu prefiro ser princesa. Nunca deixe de ouvir o que uma pessoa idosa tem para te dizer, mesmo que com Alzheimer. E eu tomo isso como exemplo, porque quantas vezes a gente perde a oportunidade de ouvir uma pessoa mais velha? Eu, outro dia, num grande plenário de talvez mais de 1000 participantes, eu perguntei, eram jovens, eu perguntei para eles: por favor, vocês podem me dizer qual foi a última vez que vocês conversaram com uma pessoa de mais de 80 anos? Levante os dedos quem conversou com um octogenário no último mês. Daquele talvez 1000, 1200, 6 levantaram as mãos. É isso que nós estamos perdendo oportunidades. Mas eu pergunto também aos mais velhos: qual foi a última vez que você se deu o trabalho de procurar uma pessoa jovem de 20 ou 30 anos e conversar de igual para igual? Nós temos que aprender a intergeracionalidade, porque só assim a gente vai poder entender este século do envelhecimento, essa revolução da longevidade e, sobretudo, num país em que o único grupo que cresce desde o ano 2000 é o grupo de 60 a mais. E Kalash, você compartilha, né, histórias pessoais, por exemplo, pessoas que vivem bem ou vivem mal envelhecer. Qual dessas histórias mais te impactou? Assim, e o que mais ela te ensinou sobre propósito, vínculo ou reinvenção? Tenho certeza que você
tem vivenciado, né, e visto, experienciado várias histórias, mas qual te chamou mais atenção e por quê? Eu vou ser muito pessoal. Eu estou falando da minha mãe, vou falar do meu sogro, ex-sogro. Ele morreu aos 104. Ele era uma pessoa alegre, não era uma pessoa expansiva, extrovertida, era mineiro, ele ficava na dele, mas ele tinha uma capacidade muito grande de observação. Cognitivamente, ele chegou aos 104 discutindo futebol e política, que eram suas paixões. Às vésperas de sua morte, eu estou dizendo 2, 3 dias antes, o meu filho que mora em Londres estava visitando e por acaso estava no hospital na hora que uma enfermeira entra, uma cidade pequena, onde todo mundo meio que se conhece, e a enfermeira falou assim: ué, você quem é? Eu não conheço você. O velhinho lá da cama, antes do meu filho responder, eu sou neto, ele falou: é meu neto. Ah, sim, doutor Dilermano, é seu neto, porque filhos mesmo, me lembra, quantos que o senhor tem? Por enquanto, só 3. Por enquanto, só 3. Olha que coisa maravilhosa. Com isso, ele entrava no hospital, do diretor do hospital, a faxineira, a recepcionista, a cozinheira, todo mundo ia lá visitá-lo, todo mundo dava capital social. E à medida em que eu envelheço, eu percebo que as pessoas que mais dão certo no seu processo de envelhecimento são aquelas que têm o capital social. Então a gente tem que fazer com que a gente possa, nessa nossa longa vida, que deixou de ser uma corrida de 100 metros para ser uma maratona. Mas isso eu pensava até bem pouco tempo, quando eu vi uma entrevista da Jane Fonda, que hoje tem 87 anos. Ela dizia exatamente a mesma coisa. Quando eu era jovem, eu achava que a gente ia botar tudo num lugar nessa corrida de 100 metros. Depois eu percebi que era mais uma maratona. E hoje, bem mais velha, eu percebo que não é nem uma corrida de 100 metros, nem tampouco uma maratona. É uma corrida de revezamento. A gente tem que passar o bastão. E é isso que a intergeracionalidade permite. Que eu possa conversar com você, Jéssica, que eu possa ter a abertura de poder falar e me chegar a você, que eu possa ser criticado por você, que você possa apontar os erros que nós fizemos, porque nem tudo que a gente está deixando para trás é um orgulho, veja a questão ambiental, mas que eu possa também te apontar alguns caminhos, te dar não conselhos, porque conselho, se fosse bom, ninguém dava, de poder ter um diálogo. E desse diálogo, a gente vencer o maior desafio que o Brasil tem, que é o idadismo. Por isso mesmo, nós elaboramos um pequeno manual contra o idadismo. Esse pequeno manual foi inspirado no pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Foi obra coletiva de 44 autores que decifram o que é o idadismo. E eu vou simplificar dizendo que idadismo é baseado como qualquer outro ismo, qualquer outro preconceito. É sempre baseado em 4 is. Primeiro, uma ideologia da supremacia. Eu não gosto de você porque você é negro, não gosto de você porque é mulher, não gosto de você porque você é LGBT. Ai, detesto LGBT. Eu não gosto de você porque você tem uma deficiência, eu não gosto de você porque você é velho. E esse grupo supremacista, ele vai fazer todo o possível para colocar pedras no caminho e cascas de bananas para você escorregar. Por isso nós temos que, além de criar uma sociedade que abrace mais a pessoa idosa de todas as idades, é preciso também fazer com que a gente desenvolva uma cultura do cuidar, do cuidado. E belezoca, menino, ou garoto aí que está me vendo, você também, viu, homem? Também vai ter que participar disso, porque com 31% da população daqui a 25 anos, acima de 60 anos, vai precisar, sim, da sua contribuição.
Eu estava falando dos is. Primeiro, ideologia. Segundo, institucionalização. Aí passa para o interpessoal. Eu não dou direito de fala, eu não quero ouvir a sua opinião. Velho, fica aí no canto. Não abre o bico, tá? A mesma coisa dito para a mulher, para o negro, para a pessoa com deficiência, de uma forma ou de outra. E isso vai minando a sua autoconfiança. São brincadeiras que não têm graça, mas as pessoas riem. E você vai diminuindo a sua autoestima até que você chega no objetivo da ideologia, que é o quarto I. E o quarto I é a internalização. Você acaba acreditando que você realmente vale menos que o outro. Isso é o que a ideologia queria. E é isso que eles acabam conseguindo, ainda mais num país onde tem um quinto I, que é a inequidade. Um campo fértil para que tudo isso aconteça. E pior, quando há interseccionalidade, em que você tem o machismo, você tem o sexismo, você tem o LGBTismo, o incapacitismo, o racismo e, de repente, o idadismo. Você ousa envelhecer e ainda briga por direito? Fica quieto, cara. Envelhece lá no canto. Não vai ficar pedindo ultrassonografia ou internar no hospital que você está gastando os recursos para os mais jovens. É isso, Jéssica. Eu não estou brigando por tudo isso por conta própria, não. Porque eu tenho a minha autoestima, eu tenho um teto em cima da minha cabeça, eu tenho comida na mesa, eu sou um privilegiado e sei disso. Além do mais, eu quero deixar para você e para os mais jovens um mundo onde valha a pena envelhecer. Perfeito. E isso vem, viu, doutor Kalash, exatamente sobre o que eu penso e essa nossa filosofia dentro do Longe Talks é exatamente essa. É um pouco de tudo isso que você traz, quando você traz Então, políticas públicas, tudo isso. Então, fala um pouquinho disso e depois uma mensagem. Então, Helene, eu escrevi esse livro, que não é um livro técnico. Esses eu já os escrevi, não estou interessado. Eu escrevi esse livro, um livro que não é grande, ele não é grosso. Eles são reflexões. Ele, talvez na capa já transmita o que eu quero. Eu tenho um grande amigo que eu conheci bem jovem, um rapaz negro, nascido na favela mais violenta do Rio de Janeiro, Complexo da Maré, e que eu percebi quando eu o conheci, porque ele me chamou a atenção. Eu vi um TED dele sobre mindfulness. E um dia eu voltei de uma dessas longas viagens e encontrei a capa do livro. Isso faz já mais de 6 anos. Eu vou me levantar e mostrar exatamente onde ele deixou o quadro. Ele deixou o quadro aqui, encostado no sofá. E eu fiquei maravilhado. Falei assim, nossa, que coisa mais linda, tão colorida. E o que que representa? Olha, a interpretação pode ser sua. Pode ser a relação bonita que você tem com seu companheiro, ou pode ser elefante, sabedoria, longa vida, memória. Mas pode ser também um elefantezinho mais jovem, agradecendo o elefante mais velho pelo aquilo que você me deu, pela ajuda que você me prestou. É isso, é intergeracionalidade. E é isso que eu quero transmitir nesse livro. É muito bom sempre te ouvir, conversar com você, Kalash. Você traz reflexões profundas, né? E deixa, né? Você consegue plantar aquela semente, né? E fazer com que a gente reflita sobre isso. Então, todas as suas falas, elas podem ser direcionadas para qualquer idade. E com certeza, é tipo aqueles livros que a gente lê e que cada vez que a gente revisita eles, a gente ressignifica as palavras, né? Então,
eu vejo as suas conversas e as suas falas dessa forma. Então é muito legal poder fazer isso e com certeza revisitar e ter novos insights e trazer isso para a nossa própria vida, porque eu vejo, né, o quanto que a gente precisa disso, e o tal do interpessoal, né, o quanto que isso foi tolhido, né, por conta de tanta tecnologia, e o quanto que as pessoas elas estão carentes desse cuidado. E é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo se tornou algo tão difícil, né? Então, esse contato ele é essencial e falas como a sua trazem também esse tipo de reflexão. Então, muito obrigada. Não, e o mais gostoso de tudo é que ela acho que assim, a Jéssica falou numa palavrinha, revisitar, e é assim, você teve com a gente ano passado, ano retrasado, mas a tua fala hoje já tem uma outra revisitação, já traz uma outra reflexão, ou seja, você pode vir todas as vezes, que sempre vai ter essa revisitação, esse olhar novo, essa pulguinha, essa semente, ela vai florescendo cada vez mais de forma diferente, né? De forma cada vez mais rica e construtiva. Eu só tenho gratidão mesmo. Muito obrigada. Um abraço, um beijo e até breve.